Eu preciso contar um segredo que faz meu coração bater mais forte só de lembrar. Era uma quinta-feira de setembro e a BR-116 estava coberta de neblina depois de uma chuva que caiu durante toda a madrugada. Relâmpagos cortavam o céu da Serra do Cafezal como se fossem avisos de Deus. Eu, Benedito Souza, dirigia minha Scania R440 branca, o caminhão que um dia foi da minha querida Aparecida. Ela já está no céu há 2 anos, mas deixou essa carreta pintada da cor que mais combinava com a pureza do coração dela. Naquele momento, senti que algo muito grande ia acontecer. Segurei firme no volante e falei bem baixinho: Jesus, fica comigo nessa. Sou caminhoneiro há mais de 25 anos. Carrego fé no bolso e saudade no peito. Tenho 55 anos, nasci e me criei em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, numa família simples onde meu pai era ferroviário e minha mãe costureira. A estrada virou minha vida quando casei com Aparecida e decidimos que íamos rodar esse Brasil juntos. Mas antes de continuar essa história que vai mexer com sua alma, tanto quanto mexeu com a minha, quero fazer um pedido do coração. Vocês que estão me ouvindo, que conhecem o ronco do motor na madrugada, que sabem o que é carregar mais que carga no peito, me ajudem a não me sentir sozinho nessa imensidão de asfalto. Se inscreve aí no canal e conta nos comentários seu nome e de onde vocês estão ouvindo essa história. Não é por número, não é por vaidade, é porque acredito que cada alma que chega até aqui foi guiada por algo maior. Então deixa aí seu nome, sua cidade, e me diz se vocês acreditam que às vezes o diabo veste terno e oferece fortunas para comprar nossa dignidade. Porque a história que vou contar é sobre o dia em que o tentador bateu na porta da minha boleia com uma maleta cheia de dinheiro. Naquele dia, eu levava uma carga especial: equipamentos eletrônicos importados, monitores, computadores, coisas caras destinadas a uma empresa em Salvador. Cada peça estava embalada com cuidado, porque não podia correr risco de danificar. A carga valia mais de R$2 milhões e minha responsabilidade pesava tanto quanto as 15 toneladas que carregava lá atrás. Saí de Belo Horizonte na madrugada, ainda com as estrelas brilhando no céu. A Scania roncava satisfeita, e eu pretendia chegar em Salvador antes do final do dia. Era uma rota que eu conhecia bem, pela Fernão Dias até São Paulo, depois Regis Bittencourt e finalmente a BR-116 cortando a Bahia. Mas foi quando comecei a subir a Serra do Cafezal, entre Milagres e Jequié, que o tempo fechou de vez. A região é conhecida pelas plantações que dão nome ao lugar, mas também pela neblina traiçoeira que desce das montanhas sem avisar. Eram quase 2 da tarde quando a chuva começou. Primeiro, gotas grossas que batiam no para-brisa como avisos. Depois, um temporal que transformou a estrada numa pista de sabão. A serra ficou envolvida numa neblina densa que reduzia a visibilidade a poucos metros. Tive que reduzir para menos de 50 km/h, ligando as luzes de emergência. O GPS indicava que eu estava no quilômetro 342, numa curva fechada que serpenteia entre os morros cobertos de cafezais. Era o tipo de tempo que faz até caminhoneiro experiente rezar baixinho. Foi descendo uma ladeira particularmente íngreme que vi uma figura parada no acostamento. Mesmo com a chuva dificultando a visão, deu para ver que era uma mulher jovem, vestindo um casaco azul marinho carregando uma maleta preta. Estava encharcada, mas não parecia desesperada. Havia algo calculado na postura dela. Minha primeira reação foi seguir em frente. Aparecida sempre me dizia: Benedito, na estrada, a prudência salva mais que a coragem. Mas no mesmo instante, senti um aperto no peito, como se uma voz familiar sussurrasse: Para, Benedito. Às vezes Deus testa nossa humanidade. Encostei a Scania no acostamento e liguei o pisca-alerta. A chuva tamborilava no teto da cabine, como dedos impacientes. Abri a janela e a mulher se aproximou. Ela era jovem, uns 28 anos, cabelos castanhos molhados colados no rosto, olhos verdes inteligentes. Havia uma beleza natural nela, mas também uma frieza que me deixou em alerta. Boa tarde, disse ela,
com sotaque que não conseguia identificar. Poderia me dar uma carona até Jequié? Claro, sobe aí. Tempo feio para estar na estrada a pé. Ela subiu na cabine com movimentos controlados, como quem estava acostumada a situações tensas. Colocou a maleta entre as pernas bem protegida e só então me agradeceu. Obrigada. Meu nome é Luana. Benedito, me apresentei, engatando a primeira marcha. De onde você veio? Tive problemas com o carro uns quilômetros atrás. Estava esperando um guincho, mas com essa chuva, ela deixou a frase no ar. Seguimos em silêncio por alguns minutos. A presença dela na cabine era diferente. Não era o nervosismo de quem estava em apuros, mas algo mais controlado, mais calculado. Era como se ela estivesse avaliando cada palavra, cada gesto. Benedito, disse ela de repente, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você tem dívidas? A pergunta me pegou de surpresa. Por que pergunta? Porque todo mundo tem. E às vezes aparece uma oportunidade de resolver tudo de uma vez. Senti um arrepio subir pela espinha. Que tipo de oportunidade? Luana abriu a maleta devagar. Dentro, arrumados em maços organizados, havia mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. Notas de 100 e 200 reais, todas novas, cheirando a banco. 850 mil reais, disse ela calmamente. Todo seu. Minha boca ficou seca. Pensei nos boletos empilhados em casa, no financiamento da casa que estava atrasado, nos remédios caros que ainda pagava por conta do tratamento da Aparecida. 850 mil resolveria todos os meus problemas e ainda sobraria para uma vida tranquila. Em troca de quê? Perguntei, já desconfiando da resposta. Simples. Daqui a uns 20 quilômetros, você para numa área de descanso. Desliga o rastreador do caminhão por alguns minutos, sai da cabine e vai tomar um café. Quando voltar, vai encontrar a carga sumiu. Você liga para sua empresa, diz que foi assaltado, faz um boletim de ocorrência. Fim da história. O sangue gelou nas minhas veias. Você quer que eu simule um roubo da minha própria carga? Não simule. Você vai ser realmente assaltado. Só que vai sair vivo e rico. A chuva apertou mais, como se o próprio céu estivesse protestando contra aquela proposta. A Scania tremeu com uma rajada de vento forte. E eu tremi também, mas não de frio. E se eu recusar? Luana fechou a maleta devagar. Ninguém está obrigando nada. Mas pense bem, 850 mil. Você nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. Foi aí que ouvi, clara como se estivesse sentada ao meu lado, a voz da Aparecida. Benedito, lembra do que sempre te falei? Dinheiro que vem fácil, vai fácil. E quem perde a honra, perde tudo. Aparecida sempre foi minha bússola moral. Mesmo depois de morta, continuava me guiando nos momentos difíceis. E naquele momento sua voz ecoou mais forte que o barulho da chuva. Moça, falei, apertando o volante até os dedos doerem. Eu agradeço a oferta, mas vou ter que recusar. Tem certeza? É muito dinheiro, Benedito. Tenho certeza. Prefiro chegar em casa pobre, mas de cabeça erguida, do que rico com a consciência suja. Luana me olhou por alguns segundos e por um instante vi algo parecido com alívio nos olhos dela. Mas rapidamente a máscara fria voltou. Sua escolha, disse ela guardando a maleta. E agora? Você vai mandar me matar? Não funciona assim, mas... Ela hesitou. Benedito, você acabou de entrar numa situação muito complicada. Há gente muito poderosa envolvida nisso. Que gente? Gente que não aceita um não como resposta. Naquele momento, vi pelo retrovisor os faróis de uma SUV preta se aproximando. Vinha em velocidade alta demais para aquela chuva, colando na nossa traseira. É eles? Perguntei. Luana olhou pelo espelho lateral. É. E agora você está no meio de uma guerra que não escolheu. Por que me ofereceu o dinheiro se sabia que ia dar problema? Porque... Ela parou, como se fosse dizer algo importante. Porque às vezes a gente precisa saber quem é quem nessa vida. A SUV piscou os faróis várias vezes, mandando eu encostar. Mas algo no tom de voz da Luana, algo na forma como ela segurava a maleta, me dizia que havia mais nessa história do que ela estava contando. Luana, quem você é realmente?
Alguém que está tentando fazer a coisa certa. E você acabou de provar que ainda existe gente honesta nesse mundo. A chuva continuava caindo forte, lavando o para-brisa, mas não conseguindo lavar a tensão que tomava conta da cabine. A SUV continuava colada atrás, e eu sentia que minha vida havia mudado para sempre no momento em que disse não àquele dinheiro. Benedito, disse Luana, tirando algo do bolso. Era um distintivo da Polícia Federal. Meu nome verdadeiro é Agente Luana Santos, e você acabou de passar no teste mais importante da sua vida. Senti como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Você é polícia? Estou infiltrada há 6 meses numa quadrilha que rouba cargas na BR-116. Eles testam os motoristas oferecendo propina. Quem aceita entra pro esquema. Quem recusa o quê? Normalmente desaparece. Mas você é diferente, Benedito. Você vai me ajudar a derrubar essa quadrilha. A SUV acelerou e emparelhou conosco. Através dos vidros escuros, não dava para ver quem estava dentro, mas a mensagem era clara. Eles queriam que parássemos. E se eu não quiser me envolver? Infelizmente você já está envolvido. No momento que recusou o dinheiro, virou alvo. A única forma de sair vivo disso é nos ajudando. Luana abriu a maleta novamente, mas dessa vez tirou debaixo dos maços de dinheiro um radiotransmissor e uma pistola. Benedito, preciso que você confie em mim. Vou orientar você por onde ir. Conheço uma saída. Saída para onde? Para um lugar seguro onde posso explicar tudo direitinho. A SUV buzinou insistentemente. No retrovisor, vi uma segunda SUV se aproximando. Estávamos sendo cercados. A Aparecida, murmurei tocando a foto dela que mantinha no painel. Me dá força para tomar a decisão certa. E foi como se ela respondesse, clara como sempre. Confie na moça, Benedito. Às vezes Deus manda anjos disfarçados. Tá bom, Luana. Onde eu viro? Próxima à direita, tem uma estrada de terra que leva a uma fazenda abandonada. Conhece? Conheço. É a antiga Fazenda São Sebastião, onde plantavam café. Isso mesmo. Lá podemos conversar com calma. Peguei o desvio indicado por Luana. A estrada de terra estava escorregadia por causa da chuva, mas a Scania tinha tração suficiente para enfrentar. As SUVs hesitaram por alguns segundos, depois nos seguiram. Benedito, disse Luana, checando a arma. O que vou te contar vai mudar sua vida para sempre. Prepare-se para descobrir que sua esposa não morreu de causas naturais. Senti o mundo desabar. Como assim? Aparecida descobriu esse esquema 2 anos atrás. Ela ia denunciar. Por isso foi silenciada. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, misturando dor com raiva. Quem matou minha esposa? O mesmo homem que está naquela SUV atrás de nós. Coronel Batista, ex-militar que comanda a maior quadrilha de roubo de cargas do Nordeste. Naquele momento entendi por que Aparecida havia me orientado a confiar na Luana. Não era apenas sobre fazer a coisa certa. Era sobre justiça. Era sobre vingança. A estrada de terra se estreitava conforme nos aproximávamos da fazenda abandonada. Os pés de café que antes produziam os melhores grãos da região agora cresciam selvagens, sem cuidado. Mas entre as plantas abandonadas, eu sabia que encontraria as respostas que procurava há 2 anos e talvez, finalmente, pudesse vingar a morte da única mulher que amei na vida. A chuva diminuiu um pouco quando avistamos os galpões abandonados da Fazenda São Sebastião. Mas eu sabia que a tempestade estava apenas começando. A Fazenda São Sebastião parecia um fantasma do passado. Os galpões de secagem de café estavam com as telhas quebradas, e o terreiro onde outrora se espalhavam os grãos dourados, agora era tomado pelo mato. Estacionei a Scania atrás do galpão principal, onde a carreta ficaria escondida da estrada. Luana desceu da cabine com a agilidade de quem estava acostumada a situações de perigo. Ela conferiu a arma, guardou o distintivo e me olhou com uma seriedade que não havia demonstrado antes. Benedito, dentro de alguns minutos esse lugar vai estar cercado. Preciso que você entenda exatamente o que está acontecendo. Então começa me explicando como minha esposa morreu, respondi, sentindo a dor misturada com raiva ferver no peito.
Luana me levou até a varanda do casarão principal, onde havia bancos de madeira apodrecida, mas ainda resistentes. A chuva havia parado, mas o céu continuava carregado de nuvens escuras. Há 2 anos e meio, Aparecida foi abordada exatamente como você foi hoje. Mesma proposta, mesmo valor. Mas ela não estava transportando uma carga qualquer. O que ela levava? Medicamentos oncológicos, remédios caríssimos destinados ao Hospital do Câncer de Salvador. Valia mais de 5 milhões de reais. Senti um nó na garganta. Aparecida nunca me contou sobre aquela viagem específica. Quando ofereceram o dinheiro para ela simular o roubo, sabe o que sua esposa respondeu? Balancei a cabeça, incapaz de falar. Disse que aqueles remédios iam salvar a vida de crianças com câncer e que preferia morrer a ser responsável pela morte de inocentes. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Era exatamente o que Aparecida faria. Ela não apenas recusou o dinheiro, começou a investigar por conta própria. Descobriu que o Coronel Batista comandava uma rede que desviava cargas médicas e revendia no mercado negro. E por isso mataram ela? Aparecida conseguiu provas, fotos, gravações, documentos. Estava pronta para entregar tudo para a Polícia Federal quando aconteceu o acidente. Que acidente? Luana tirou um tablet do casaco e me mostrou fotos da cena. Era a estrada onde Aparecida havia morrido, mas com detalhes que eu nunca tinha visto. Olha as marcas de freada, vê como não batem com a versão oficial? Sua esposa foi empurrada da pista por outro veículo. Meu sangue ferveu. Por que a polícia não investigou direito? Porque o Coronel Batista tem contatos em todos os níveis. Delegados, promotores, até juízes. O caso foi arquivado como acidente. Naquele momento, ouvimos o ronco de motores se aproximando. Luana se levantou rapidamente e me puxou para dentro do casarão. Chegaram. Agora você vai conhecer o homem que matou sua esposa. Do lado de dentro da casa abandonada, conseguíamos ver a estrada através das janelas quebradas. 3 SUVs pretas pararam em frente ao portão da fazenda. Um homem alto, de uns 60 anos, desceu do primeiro veículo. Era imponente, com porte militar, cabelo grisalho bem cortado e uma presença que impunha respeito e medo ao mesmo tempo. Vestia um terno preto impecável, mesmo naquele lugar abandonado. Coronel Batista, sussurrou Luana. Ex-coronel do Exército, expulso por corrupção. Agora comanda a maior quadrilha de roubo de cargas do Nordeste. Outros 7 homens desceram dos veículos, todos armados, todos com postura militar. Não eram bandidos comuns, eram profissionais. O coronel fez um sinal e os homens se espalharam ao redor da fazenda. Ele próprio caminhou em direção ao casarão com a tranquilidade de quem estava no controle da situação. «Benedito!» gritou ele, parando no meio do terreiro. «Sei que está aí dentro. Vamos conversar como homens civilizados.» Luana me segurou pelo braço. «Não vá. Ele não vai negociar. O que ele quer? Você morto. E eu também.» O coronel continuou. «Benedito, sua esposa era uma mulher teimosa. Não soube aceitar uma proposta generosa. Espero que você seja mais inteligente.» Senti a raiva explodir dentro de mim. Estava a poucos metros do homem que matou Aparecida. Luana percebeu minha intenção e me segurou com mais força. «Benedito, não. É isso que ele quer. Se você sair, vai morrer igual ela morreu.» «Então, como vamos sair daqui?» «Tem um túnel.» «Como assim?» Essa fazenda foi usada como esconderijo durante a Guerra do Paraguai. Os antigos donos construíram túneis subterrâneos que ligam a casa aos galpões. Aparecida me contou. Aparecida conhecia esse lugar? Claro. Foi aqui que ela escondeu as provas antes de morrer. Meu coração disparou. Que provas? Tudo que ela descobriu sobre o esquema do coronel. Está tudo aqui esperando alguém corajoso o suficiente para usar. Luana me levou até uma parede onde havia uma estante de livros empoeirada. Ela moveu a estante, revelando uma porta de madeira disfarçada. Sua esposa era mais esperta do que o coronel imaginava. Descemos por uma escada de pedra que levava a um porão amplo. Lá embaixo, protegidos da umidade por plásticos, havia caixas de papelão organizadas. Aparecida deixou tudo catalogado, disse Luana, abrindo a primeira caixa.
contratos falsos, comprovantes de pagamento, listas de políticos envolvidos. Vai documentos com o timbre de empresas de transporte, planilhas com valores astronômicos, fotos de cargas sendo descarregadas em galpões clandestinos. Meu Deus, murmurei, quanta gente envolvida. O esquema funciona assim. Eles identificam cargas valiosas através de informantes nas transportadoras. Fazem a proposta aos motoristas. Quem aceita, simula o roubo e recebe uma parte do valor. Quem recusa, morre, completei. Exato. E as mercadorias roubadas são vendidas no mercado negro. Medicamentos, eletrônicos, autopeças, qualquer coisa de valor. Luana abriu uma segunda caixa e tirou um envelope lacrado com meu nome escrito na letra de Aparecida. Ela deixou isso para você. Abriu o envelope com as mãos tremendo. Era uma carta da Aparecida, escrita com a letra caprichada que eu conhecia tão bem. Meu querido Benedito, se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo. Descobri coisas terríveis sobre pessoas poderosas. Sei que estou correndo perigo, mas não posso me calar diante de tanta injustiça. Os medicamentos que roubam salvam vidas. As crianças que morrem por falta desses remédios têm nome, têm família, têm direito de viver. Se eu morrer, use essas provas para fazer justiça. Te amo para sempre, sua Aparecida. Chorei como não chorava desde o dia do funeral. Luana respeitou meu momento de dor em silêncio. Benedito, disse ela finalmente, sua esposa foi uma heroína. Agora você pode continuar o trabalho dela. Como? Essas provas são suficientes para prender o coronel e toda a quadrilha. Mas precisamos sair daqui vivos. Do andar de cima, ouvimos passos pesados. Os homens do coronel haviam entrado no casarão. O túnel leva até onde? Perguntei. Até a capela da fazenda. Fica a uns 200 metros daqui. E de lá? De lá temos que improvisar. Luana guardou os documentos mais importantes numa mochila impermeável. Pegamos apenas o essencial. As provas que derrubariam o coronel. O túnel era úmido e escuro, mal iluminado pela lanterna do celular de Luana. Caminhamos agachados por quase 15 minutos até chegarmos a uma escada que levava para cima. Subimos devagar. A saída ficava atrás do altar de uma pequena capela de pedra, construída pelos antigos donos da fazenda. Benedito, sussurrou Luana, preciso te contar uma coisa. Eu não estou aqui por acaso. Como assim? Aparecida e eu nos conhecíamos. Ela me procurou 6 meses antes de morrer. Pediu para eu investigar o esquema. Senti como se levasse um soco no estômago. Vocês eram amigas? Ela salvou minha vida uma vez. Eu estava transportando remédios para minha filha, que tem leucemia. O coronel tentou roubar a carga. Aparecida interveio e impediu o roubo. Por isso decidi ajudá-la na investigação. Sua filha está viva graças à sua esposa. Por isso jurei que faria justiça. Saímos da capela com cuidado. O céu havia clareado um pouco e conseguíamos ver a fazenda ao longe. Os homens do coronel ainda procuravam por nós no casarão. Qual o plano agora? Perguntei. Temos que chegar até sua Scania. Ela está rastreada pela Polícia Federal. Se conseguirmos sair da fazenda, recebemos apoio. E como chegamos até o caminhão sem ser vistos? Seguindo pela plantação de café. O mato está alto, vai nos esconder. Começamos a caminhada entre os pés de café abandonados. As plantas haviam crescido selvagens, criando uma espécie de labirinto verde que oferecia boa cobertura. Estávamos a meio caminho quando ouvimos gritos atrás de nós. Haviam descoberto o túnel. "Corram!" gritou uma voz que reconheci como sendo do coronel. Não podem ter ido longe. Aceleramos o passo, mas o terreno irregular e a vegetação densa dificultavam nossa fuga. Luana tropecou numa raiz e caiu, torcendo o tornozelo. "Vai sem mim", disse ela. "Leva as provas." Nem pensar. Aparecida não me perdoaria se eu abandonasse você. Ajudei Luana a se levantar e continuamos juntos, mais devagar agora. Atrás de nós, os sons de perseguição se aproximavam. Foi quando avistamos a Scania no galpão que ouvimos o primeiro disparo. A bala passou raspando numa árvore ao nosso lado.
Eles atiraram, disse Luana, surpresa. Pensei que queriam a gente vivo. Mudaram de ideia. Agora é matar ou morrer. Corremos o mais rápido que conseguimos até a carreta. Subi na cabine e liguei o motor enquanto Luana entrava pelo lado do passageiro. A Scania respondeu na primeira tentativa e saí cantando o pneu do galpão. Mas quando cheguei na estrada, uma das SUVs pretas nos bloqueou o caminho. "Vai por cima!" gritou Luana. "Como assim? Sua Scania pesa 40 toneladas. A SUV não vai aguentar." Respirei fundo, pisei no acelerador e parti para cima do veículo que nos bloqueava. O impacto foi violento, mas a SUV foi arremessada para o lado da estrada como se fosse um brinquedo. "Agora vamos embora daqui", disse Luana pegando o rádio. "Base, aqui é Agente Santos. Estamos saindo da Fazenda São Sebastião com as provas. Precisamos de apoio imediato." "Recebido, Agente Santos. Apoio a caminho." Enquanto corríamos pela estrada de terra em direção à BR-116, olhei pelo retrovisor e vi as outras SUVs nos seguindo. Mas também vi algo mais. Helicópteros da Polícia Federal se aproximando no horizonte. "Luana", disse eu, "sua filha, como ela está?" "Curada, graças aos remédios que sua esposa ajudou a proteger." Naquele momento, entendi que Aparecida não havia morrido em vão. Sua coragem havia salvado a vida de uma criança e agora ia derrubar uma quadrilha inteira. Chegamos na BR-116, escoltados pelos helicópteros. A operação da Polícia Federal estava apenas começando, mas eu sabia que Aparecida, lá de onde estivesse, estava orgulhosa. A vingança que eu buscava estava se transformando em justiça, e isso, tenho certeza, era exatamente o que ela quereria. A operação da Polícia Federal foi como um furacão descendo sobre a Serra do Cafezal. Em menos de 2 horas, toda a região estava cercada. Helicópteros sobrevoavam a fazenda, carros oficiais bloqueavam as estradas e agentes federais vasculhavam cada centímetro do terreno em busca do Coronel Batista e seus homens. Eu e Luana fomos levados para uma base temporária montada num posto de gasolina desativado, a uns 15 quilômetros da fazenda. Lá, o delegado federal Carlos Mendonça nos recebeu com a seriedade de quem entendia a gravidade da situação. "Agente Santos", disse ele, "sei que foram vocês que desencadearam essa operação. As provas que trouxeram são suficientes para derrubar toda a rede." "E o coronel?", perguntou Luana. "Fugiu, mas não vai longe. Temos bloqueios em todas as saídas da região." Mendonça se virou para mim. "Senhor Benedito, sei que perdeu sua esposa por causa dessa quadrilha. Quero que saiba que faremos justiça." "Delegado", respondi, "minha esposa morreu porque não se vendeu. Agora quero ter certeza de que a morte dela não foi em vão. Não foi. Com as evidências que ela reuniu, vamos conseguir prender não apenas o coronel, mas todos os envolvidos. Políticos, empresários, todos." Luana abriu a mochila e espalhou os documentos sobre uma mesa improvisada. Era impressionante a organização que Aparecida havia feito. Cada papel estava catalogado, cada prova tinha data e contexto. "Olhem isso aqui", disse ela, apontando para uma planilha. "Lista completa de todas as cargas roubadas nos últimos 3 anos. Medicamentos, eletrônicos, autopeças. Mais de 50 milhões de reais em prejuízos." O delegado examinou os documentos com atenção. "E essa lista de nomes? Políticos que receberam propina para fechar os olhos, delegados que arquivavam investigações, empresários que compravam as mercadorias roubadas." Senti um orgulho imenso da Aparecida. Mesmo sabendo que corria perigo, ela havia documentado tudo com a precisão de uma investigadora profissional. Foi quando um agente se aproximou com notícias. "Delegado, encontramos um esconderijo do coronel numa antiga mina de ouro, a uns 30 quilômetros daqui, mas está fortificado. Ele tem pelo menos 10 homens com ele." "Vamos cercar e negociar a rendição", decidiu Mendonça. "Delegado", disse eu, me levantando, "eu quero ir junto." "Senhor Benedito, isso é perigoso. Deixe conosco." "Esse homem matou minha esposa. Tenho o direito de vê-lo ser preso." Luana me apoiou. "Delegado, Benedito conhece a região melhor que nós.
Pode ser útil. Mendonça hesitou, mas acabou concordando. Tudo bem, mas fica no perímetro de segurança. Nada de heroísmos. A mina ficava numa região montanhosa, escondida entre morros cobertos de vegetação densa. Era um local perfeito para se esconder, isolado, com várias saídas e difícil acesso para veículos grandes. Chegamos lá no final da tarde. O sol se punha atrás das montanhas, criando sombras longas que davam ao lugar um ar ainda mais sinistro. A entrada da mina havia sido fortemente barricada. Sacos de areia, chapas de metal, tudo disposto para resistir a um cerco prolongado. "Coronel Batista!" gritou o delegado através de um megafone. "Estamos cercados! Rendam-se e ninguém se machuca!" A resposta veio na forma de tiros. Balas ricochetearam nas pedras ao nosso redor, forçando todos a se abrigarem atrás dos carros. "Parece que não quer negociar", murmurou Luana. Foi quando tivemos uma surpresa. Da mina saiu um homem com as mãos para cima. Era um dos capangas do coronel, visivelmente assustado. "Não atire!" gritou ele. "Quero me entregar!" Os agentes o cercaram e o trouxeram até nossa posição. Era um sujeito de uns 40 anos, magro, com cara de quem não dormia há dias. "Como você se chama?" perguntou Mendonça. "Sargento Pereira, ex-militar como o coronel." "Por que decidiu se entregar?" "Porque o coronel enlouqueceu. Disse que vai matar todo mundo antes de ser preso, inclusive nós." "Quantos homens tem lá dentro?" 9, além dele, todos armados até os dentes." "Há outras saídas?" 3 túneis. Um leva para a montanha, outro para um vale próximo. Mendonça estudou o mapa da região. "Vamos precisar dividir a equipe. Não podemos deixá-los escapar." Enquanto os agentes se organizavam, o ex-sargento Pereira se aproximou de mim. "O senhor é o Benedito?" perguntou. "Sou. Por quê?" "O coronel falou de você e da sua esposa." Senti o sangue ferver. "O que ele disse?" "Disse que ela era teimosa demais para o próprio bem, que se tivesse aceitado o dinheiro, estaria viva." "E você participou da morte dela?" Pereira baixou a cabeça. "Não diretamente, mas sabia o que ia acontecer e não fiz nada para impedir." "Por quê?" "Medo. O coronel não perdoa traição." "E agora?" "Agora quero limpar minha consciência." "Posso contar tudo sobre como sua esposa morreu." Luana se aproximou de nós. "Fale." "Foi numa terça-feira. Aparecida havia descoberto o esquema e estava juntando provas. O coronel mandou 2 homens interceptarem o caminhão dela na descida da serra. Como fizeram? Forçaram uma ultrapassagem perigosa. Empurraram o caminhão para fora da pista. Depois encenaram o acidente. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Ouvir os detalhes era como perder Aparecida mais uma vez. "Ela morreu na hora?" perguntei. Pereira hesitou antes de responder. "Não, ela ainda estava viva quando chegamos ao local. Mas o coronel, ele terminou o serviço." Senti uma raiva que nunca tinha experimentado antes. Era como se meu sangue pegasse fogo. "Onde isso aconteceu?" "Numa curva fechada, quilômetro 356 da BR-116. Tem uma cruz marcando o local." Eu conhecia aquela cruz. Passava por lá sempre e nunca soube que marcava exatamente o local onde Aparecida havia sido assassinada. "Benedito", disse Luana segurando meu braço, "sei que está sofrendo, mas agora temos que focar em prender o coronel." "Tem razão, mas quero olhar nos olhos dele quando for preso." A noite caiu sobre as montanhas. As luzes dos refletores da polícia iluminavam a entrada da mina como um palco de teatro. Mendonça decidiu esperar até o amanhecer para uma ação coordenada. "Eles não têm água suficiente para resistir muito tempo", disse ele. "A fome e a sede vão fazê-los se render." Mas o coronel tinha outros planos. Por volta da meia-noite, ouvimos uma explosão vinda de dentro da mina. Uma nuvem de poeira e fumaça saiu pela entrada principal. "Que foi isso?" gritou um agente. "Deve ter dinamitado uma das saídas", respondeu Mendonça. "Está tentando escapar pelas outras." Foi quando começou um tiroteio intenso. Os homens do coronel saíram atirando por uma das saídas laterais, tentando furar o cerco. Na confusão, vi uma figura correndo em direção às árvores. Era o coronel Batista.
tentando escapar sozinho enquanto seus homens serviam de distração. Sem pensar duas vezes, corri atrás dele. Luana gritou meu nome, mas eu já estava no meio do mato, seguindo o assassino da minha esposa. A perseguição durou quase 1 hora. O coronel conhecia a região, mas eu tinha a motivação que ele não tinha. Cada galho que quebrava, cada pedra que rolava, eu conseguia localizar por onde ele havia passado. Finalmente o alcancei numa clareira, perto de uma cachoeira pequena. Ele estava encostado numa árvore ofegante com a arma na mão. Benedito, disse ele, reconhecendo-me na luz da lua. Devia ter aceitado o dinheiro. Como minha esposa devia ter aceitado? Sua esposa era uma tonta. Morreu por causa de remédios que nem eram dela. Morreu porque tinha caráter, coisa que você nunca teve. O coronel apontou a arma para mim. Vai morrer igual ela morreu, sabendo que não adiantou nada. Engano seu. Aparecida conseguiu reunir provas suficientes para destruir seu esquema. Você perdeu. Se eu morrer, você morre comigo. Foi quando ouvi a voz, clara, suave, como se Aparecida estivesse ali ao meu lado. Benedito, abaixe. Agora. Obedeci instintivamente. O tiro passou raspando por onde minha cabeça estava 1 segundo antes. Um segundo tiro ecoou pela clareira, mas não tinha saído da arma do coronel. Ele caiu para trás, atingido no ombro. Luana surgiu entre as árvores com a arma fumegando na mão. Ninguém atira no meu parceiro, disse ela, se aproximando do coronel caído. Como me achou? Segui o barulho. Vocês não são exatamente discretos. O coronel estava no chão, ferido, mas consciente. Luana checou a ferida. Não era fatal. Coronel Batista, disse ela, está preso por assassinato, formação de quadrilha, roubo de cargas e corrupção. Não vai conseguir provar nada. Já provamos. Suas contas bancárias foram rastreadas. Seus homens estão falando, e temos todas as provas que a Aparecida reuniu. O coronel me olhou com ódio. Sua esposa morreu por nada. Você acha que prender a mim vai mudar alguma coisa? Tem 10 outros iguais a mim esperando para assumir. Talvez, respondi, mas você não vai estar entre eles. Os agentes federais chegaram alguns minutos depois, guiados pelo som dos tiros. Carregaram o coronel numa maca, algemado e sob custódia. Antes dele ser levado, me aproximei e disse, Coronel, minha esposa mandou lembranças. Ele me olhou sem entender. Foi ela que me mandou abaixar quando você atirou. Aparecida ainda está cuidando de mim, mesmo morta. Vi o medo passar pelos olhos dele. Pela primeira vez desde que o conheci, o coronel Batista mostrou que também era humano. E humanos têm medo de coisas que não conseguem entender. Quando voltamos para a base, o delegado Mendonça nos recebeu com notícias. Pegamos todos. A quadrilha está desmantelada. E agora? Perguntei. Agora você pode dormir em paz. Justiça foi feita. Mas eu sabia que ainda não havia terminado. Tinha uma promessa para cumprir. Na manhã seguinte, peguei a Scania e fui até o km 356 da BR-116. Lá estava a cruz branca que eu sempre via, mas nunca havia parado para observar. Desci do caminhão e me ajoelhei diante da cruz. Pela primeira vez desde a morte de Aparecida, consegui chorar de alívio em vez de chorar de dor. Minha querida, disse em voz alta, conseguimos. O homem que te matou está preso. A quadrilha foi desmantelada. Você pode descansar em paz. Foi quando senti uma brisa suave, mesmo não havendo vento. E por um instante, juro que senti a mão de Aparecida tocando meu ombro. Obrigada, meu amor. Ouvi sua voz sussurrar. Agora você pode viver de novo. Voltei para a Scania com o coração mais leve que sentia há 2 anos. A vingança havia se transformado em justiça, e a justiça havia me libertado do peso da culpa que carregava. A estrada se estendia à minha frente, mas agora não era mais uma fuga da dor. Era um caminho para o recomeço. 3 meses depois da prisão do coronel Batista, minha vida havia mudado de uma forma que eu jamais imaginei. O julgamento foi rápido. Com todas as provas que Aparecida havia reunido, não houve como negar os crimes. Coronel Batista foi condenado a 35 anos de prisão. Seus cúmplices receberam penas que variavam entre 8 e 20 anos.
Mas a maior mudança não estava nas condenações. Estava dentro de mim. Depois de 2 anos carregando culpa e raiva, finalmente conseguia pensar em Aparecida sem sentir dor. A visita à cruz no Cabacanome 356 havia me libertado de um peso que nem sabia que carregava. Luana e eu mantínhamos contato regular. Ela havia sido promovida a delegada federal e agora coordenava um grupo especializado em combate ao roubo de cargas. Sua filha, Maria Eduarda, estava completamente curada da leucemia e frequentemente me chamava de tio Benedito. Benedito, disse Luana numa ligação, tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? O Ministério da Justiça quer criar um programa de combate ao roubo de cargas, usando caminhoneiros voluntários. Gente honesta que conhece a estrada e pode ajudar a identificar situações suspeitas. E você pensou em mim? Pensei no homem que disse não a R$850 mil para manter sua dignidade. Pensei no homem que arriscou a vida para fazer justiça. A proposta era tentadora, mas eu tinha outros planos. Luana, agradeço a confiança, mas quero fazer algo diferente. O quê? Quero criar uma ONG em memória da Aparecida. A ideia havia surgido durante uma das minhas viagens. Parei para ajudar um caminhoneiro quebrado na estrada e descobri que ele transportava medicamentos para um hospital infantil no interior. A carga estava atrasada porque o caminhão era velho e vivia quebrando. Naquele momento, lembrei das palavras de Aparecida. Os medicamentos salvam vidas. As crianças têm direito de viver. Como seria essa ONG? Perguntou Luana. Transporte gratuito de cargas sociais. Medicamentos para hospitais carentes, equipamentos para escolas rurais, doações para comunidades necessitadas. E o financiamento? Já tenho alguns apoiadores, e a indenização que recebi do governo pela morte da Aparecida vai ajudar a começar. 2 meses depois, a ONG Aparecida estava oficialmente criada. Consegui reunir 15 caminhoneiros voluntários, todos com histórias parecidas com a minha. Gente honesta que queria fazer a diferença. Nossa primeira missão foi transportar equipamentos hospitalares para um hospital em Jequié, na mesma região onde tudo havia começado. Era uma viagem simbólica, usando a mesma rota onde conheci Luana e descobri a verdade sobre a morte de Aparecida. Dessa vez, a Scania R440 branca não levava apenas equipamentos, levava esperança. Durante a viagem, parei no mesmo local onde havia encontrado Luana naquela tarde chuvosa. Desci da cabine e fiquei alguns minutos observando a paisagem. A serra continuava linda, mas agora eu a via com outros olhos. Aparecida, falei em voz alta, estou cumprindo nossa missão. Cada carga que transportamos agora salva vidas. Uma brisa suave balançou as folhas das árvores e eu sorri. Sabia que ela estava orgulhosa. O trabalho da ONG cresceu rapidamente. Em 6 meses, já tínhamos transportado mais de 200 toneladas de medicamentos e equipamentos para hospitais e clínicas de todo o Nordeste. Histórias de crianças salvas chegavam até nós, e cada uma era uma pequena vitória da memória de Aparecida. Foi durante uma dessas viagens que recebi uma ligação inesperada. Benedito, aqui é o presidente da Associação Brasileira de Caminhoneiros. Queremos homenageá-lo. Homenagear por quê? Pela coragem que demonstrou ao enfrentar o Coronel Batista e pelo trabalho social que está fazendo agora. A cerimônia foi realizada em Brasília, no Congresso Nacional. Eu, um simples caminhoneiro de Governador Valadares, estava sendo homenageado pelos representantes do país. Luana foi comigo à cerimônia, junto com Maria Eduarda, que insistiu em me acompanhar. Tio Benedito, disse a menina, mamãe contou que você e a tia Aparecida salvaram minha vida. Não fomos nós, princesa. Foi Deus trabalhando através dela. Durante a cerimônia, recebi uma medalha de honra ao mérito cidadão. Mas o momento mais emocionante foi quando chamaram ao palco uma surpresa. A filha do Pereira, o ex-sargento que havia testemunhado contra o coronel. Senhor Benedito, disse a jovem de uns 20 anos, meu pai me pediu para entregar isso ao senhor. Era uma carta escrita na prisão. Benedito,
Sei que não posso desfazer o mal que ajudei a causar, mas quero que saiba que sua coragem mudou minha vida. Estou colaborando com a justiça para desmantelar outras quadrilhas. Sua esposa não morreu em vão. Obrigado por me mostrar que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Pereira. Saí da cerimônia com o coração cheio. Não era apenas pelo reconhecimento, mas pela certeza de que estava no caminho certo. Meses se passaram e a ONG Aparecida se tornou referência nacional em transporte solidário. Recebemos doações de empresas, apoio do governo e, principalmente, a confiança de hospitais e instituições de todo o país. Um ano após a criação da ONG, decidi fazer uma viagem especial. Peguei a Scania branca e voltei ao Calme 356 da BR-116, onde estava a cruz que marcava o local da morte de Aparecida. Mas dessa vez não fui sozinho. Levei comigo 10 caminhões da ONG, todos transportando medicamentos para hospitais da região. Era nossa forma de homenagear a Aparecida no aniversário de sua morte. Quando chegamos ao local, todos os caminhoneiros desceram e fizemos uma oração coletiva. Era um momento de fé, de gratidão e de renovação do compromisso com nossa missão. Pessoal, disse eu para o grupo, há 2 anos neste lugar perdi a mulher da minha vida, mas hoje entendo que ela não morreu, ela se multiplicou. Cada vida que salvamos é um pedaço dela que continua vivo. Depois da oração, continuamos viagem, mas eu fiquei alguns minutos a mais sozinho com a cruz. Aparecida, disse, hoje fazemos 2 anos que você partiu, e 1 ano que criei a ONG em sua memória. Já transportamos mais de 1000 toneladas de esperança. Já salvamos centenas de vidas. Parei e respirei fundo. Mas o mais importante, aprendi a viver de novo. Aprendi que a dor pode virar propósito, que a perda pode virar ganho para outros. Foi quando senti novamente sua presença. Não era mais a dor da saudade, mas a alegria do reencontro espiritual. Meu amor, ouvi sua voz como um sussurro no vento. Você se tornou o homem que sempre soube que podia ser. Agora vá e continue espalhando nossa luz pelo mundo. Voltei para a Scania com lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de alegria. Aparecida havia me dado sua última orientação: continuar a missão, espalhar a luz. 2 anos depois, a ONG Aparecida era a maior organização de transporte solidário do Brasil. Tínhamos mais de 200 caminhoneiros voluntários, parcerias com hospitais de todo o país e até uma sede própria em Belo Horizonte. Luana foi promovida para a diretoria da Polícia Federal e continuava sendo minha parceira nas operações contra roubo de cargas. Sua filha, Maria Eduarda, agora com 12 anos, sempre dizia que queria ser igual ao tio Benedito quando crescesse. Mas eu não quero ser caminhoneira, ela dizia. Quero ser médica para cuidar das crianças que o tio Benedito ajuda. Numa manhã de setembro, exatamente 3 anos depois do encontro com Luana na Serra, recebi uma ligação especial. Benedito, aqui é o ministro da Saúde. Queremos propor uma parceria oficial entre a ONG Aparecida e o Ministério. Que tipo de parceria? Queremos que vocês sejam os responsáveis pelo transporte emergencial de medicamentos para todo o país, com apoio oficial do governo. Era o reconhecimento máximo do trabalho que fazíamos. A ONG Aparecida seria oficialmente parte do sistema de saúde brasileiro. Aceito, respondi sem hesitar, mas com uma condição. E qual? Que em todos os caminhões tenha uma placa, em memória de Aparecida Souza, anjo que se tornou luz. Aprovado. Naquela noite liguei para Luana para contar a novidade. Benedito, você tem noção do que isso significa? Tenho. Significa que Aparecida será lembrada para sempre. Cada medicamento que transportarmos levará o nome dela. E você? Como se sente? Me sinto em paz. Aparecida morreu para que eu pudesse renascer. E agora, cada vida que salvamos é uma forma de mantê-la viva. Hoje, 5 anos depois daquele encontro na chuva, minha Scania R440 branca é conhecida em todo o Brasil como o Anjo Branco da BR-116. Não porque faço milagres, mas porque acredito que cada ato de bondade é um pequeno milagre. A ONG Aparecida
Já transportou mais de 10 mil toneladas de medicamentos e equipamentos médicos. Salvamos milhares de vidas, especialmente de crianças carentes que dependem de tratamentos especializados. E tudo começou com um não. Um não para 850 mil reais. Um não para a corrupção. Um não para a traição dos próprios valores. Porque às vezes dizer não para o que é fácil é dizer sim para o que é certo. Aparecida sempre dizia que a estrada ensina. E a maior lição que aprendi é que nossa missão na vida não é acumular riquezas, mas enriquecer vidas. Não é ter muito, mas ser muito para quem precisa. Hoje, quando passo pelo Km 356 da BR-116, não paro mais na cruz. Apenas acelero e continuo em frente, porque sei que a Aparecida não está mais lá. Ela está comigo em cada carga que transporto, em cada vida que ajudo a salvar. A estrada continua, a missão continua, e o amor verdadeiro nunca morre. Apenas se transforma em luz para iluminar o caminho de outros. E assim sigo, de Scania branca e coração vermelho, espalhando esperança pelas estradas do Brasil. Porque descobri que a maior riqueza do mundo não se mede em dinheiro, mas em vidas transformadas. Sou Benedito Souza, o anjo branco da BR-116. E essa é minha história de como um não mudou tudo.